Irmãos queridos no Senhor Jesus Cristo, estamos todos juntos aí no mesmo propósito, que é aprender sobre a palavra de Deus, e o tema de hoje é Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas ou notícias alegres, e é usada nas Escrituras para identificar que Deus tem boas notícias para o homem. Esse fato mostra que Deus está interessado na bênção do homem. As Escrituras registram que houve diferentes mensagens do Evangelho que foram pregadas aos homens em diferentes momentos da história, prometendo diferentes formas de bênção vindas de Deus. Unir esses chamados do Evangelho em uma única mensagem é um erro e não leva em conta as diferentes dispensações. Veja o vídeo 16. As boas novas foram anunciadas a Noé, pelas quais ele foi levado a construir uma arca para salvar a sua casa. Hebreus 11, 7. Embora novamente isso não tenha sido chamado de evangelho, é uma boa notícia de que ele se salvaria. Então pode ser considerado como um evangelho, que foi o evangelho anunciado a Noé. O evangelho foi pregado a Abraão, prometendo bênção por ter sido considerado justo por Deus. Gálatas 3:8. O evangelho foi pregado à nação de Israel, prometendo a libertação da escravidão do Egito e uma herança material na terra de Canaã. Esse é o evangelho do reino. Foi pregado à nação de Israel por João Batista, pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos antes da descida do Espírito Santo. Por João Batista em Mateus 3, por Jesus em Mateus 4, pelos apóstolos em Mateus 10. Prometendo que, se aceitassem Cristo como seu Messias, ele estabeleceria o reino de uma maneira literal, como retratada pelos profetas do Antigo Testamento. Mas os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, essa oferta do Evangelho do Reino foi adiada. Leiam para entender melhor Romanos 11, 7 ao 11, em que ensina que a nação, o povo de judeu, o povo de Israel, foi deixado de lado por um tempo, até que seja introduzida a plenitude dos gentios. Futuramente, esse Evangelho voltará a ser pregado durante o período da tribulação, tá? Que precede o reino de 1000 anos de Cristo. O evangelho pregado depois de Pentecostes anuncia que Deus engraça ao homem na pessoa de Cristo e por meio do seu sofrimento expiatório, de sua morte e do seu sangue derramado, garantiu salvação aos pecadores que creem. E mais do que isso, anuncia que Deus ressuscitou a Jesus Cristo de entre os mortos para a nossa justificação e o assentou à sua direita nas alturas. E o crente agora tem um lugar de aceitação nele, em quem estão todas as suas bênçãos. A pessoa que crê nessa grande mensagem é selada com o Espírito Santo. Efésios 1:13. E é feita parte da igreja de Deus, o corpo e a noiva de Cristo. Efésios 1, 22 e 23. Assim, esse evangelho é um chamado celestial de crente para um destino celestial com Cristo. Que maravilha a gente viver nesses dias, né? Eu lembro de que Jesus disse aos que o acompanhavam que muitos desejaram ver aqueles dias, reis e profetas, e não viram, mas aqueles discípulos estavam vendo, e nós podemos ver pela fé através das Escrituras. Nós vivemos em um tempo maravilhoso, a dispensação da graça. É a melhor dispensação, a dispensação com aceite de Deus para com o homem, muito mais propenso, né? Muito mais fácil se salvar. Basta crer em Jesus e será salvo. Não depende de obra alguma. E essa salvação, ela não se pode perder, porque Jesus disse: meu Pai que me deu é mais forte que todos, ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Falando das ovelhas, né, que simboliza cada crente.
em Cristo Jesus. Fique com Deus.